Gustavo, você, pela toda a sua experiência, eu queria saber, e assim, a gente tem conversas aos fins de semana, porque eu sempre acompanho suas colunas, assim como a sua, do Samuel, e a gente consegue perceber um pouco de como está a cabeça tanto a sua, Marcos Lisboa, Samuel Pessoa, pessoas que a gente gosta de acompanhar. Mas como é que está sua visão para o Brasil? Você está com uma visão otimista? Está com uma visão cética? Acho que é um problema que tem uma solução, como o Rui falou, dá para fazer? Ou tem que piorar para as coisas melhorarem? É o seguinte, eu faria um reparo ao que o Rui falou, que é o seguinte: sim, precisa capital político, coragem pessoal, muitas vezes, mas precisa de uma janela, né? Porque não é sempre que a valentia em Brasília significa que você consegue vencer uma barreira. Esse exemplo que você citou foi o Fernando Henrique pedindo demissão na véspera, foi exatamente no dia 28 de fevereiro de 94, a medida provisória da URV estava pronta sobre a mesa, uma discussão de ministros, e foi para o Diário Oficial no dia seguinte. E essa reunião, para fechar o desenho final da medida provisória, ocorreu num domingo, foram alguns ministros, não todos, tinham 6 ou 7 ministros, mas ali, alguns dos ministros estavam instruídos pelo presidente Itamar a levantar dúvidas sobre a medida provisória, que tinha circulado antes e tal. Então, um levantou o tema da conversão dos salários pelo pico, o outro levantou o tema do congelamento de preços, e o presidente levantou o tema do salário mínimo de $100. Isso numa reunião que começou 10 da manhã do domingo, acabou 10 da noite. Eu entrei na reunião meio-dia, fiquei até o fim. Eu vi, o Fernando Henrique levantou da mesa 3 vezes, não foi uma, 3 vezes. Se for para fazer assim, nós vamos embora. O presidente pode fazer, chame aqui o ministro A, B ou C que está propondo essa coisa, ele tem a sua equipe, faça, mas a gente não vai fazer. Eu acho que outros no passado fizeram coisas assim, e o presidente disse, ok, vai, que a gente se vira aqui. Mas, desta vez, mérito do presidente Itamar, disse, não, senta aí, não faça nada, vamos... E acabou saindo exatamente como a gente queria. A janela foi o presidente, foi a percepção de que nós estávamos do lado com a solução correta e que o outro lado não tinha todo um esquemão para o congelamento no Ministério da Justiça, plano B. Não rolou, né? Mas bateu na trave. Bateu na trave e entrou. Podia ter batido na trave e ido para escanteio. Outros antes de nós perderam a parada, né? Então, tem uma coisa assim da janela, que eu não sei se é a sorte, o vento, que agora está ruim. Voltando aqui à sua pergunta, agora está ruim, e a minha explicação é muito simples. Este presidente não estava pensando em economia quando resolveu ser presidente. Ele, quando fez a campanha, era tudo com a Lava Jato e uma redenção pessoal do presidente, que foi tirado de onde estava para concorrer. O seu adversário também não estava pensando em economia. E aí não teve discussão de economia. O ministro da Economia assume, onde tinha, aliás, um ministro da Economia, o Paulo Guedes, passaram a ter 6 ministérios, não é isso? Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio, Trabalho, Previdência, e o planejamento virou 2, virou Gestão e Planejamento, 6. Nenhum é economista, aliás, um é economista, a ministra da Gestão, a ministra Esther Dweck, é a única. Tá? Nenhum dos outros, começando pelo ministro da Fazenda, imaginaria, um mês antes da sua nomeação, que seria ministro da Fazenda. Isso vale para o Haddad, como vale para o Geraldo Simone. Nenhum deles imaginava estar na área econômica. E aí, qual o plano econômico deste governo? Quando ninguém sabia que ia ocupar esse tipo de cargo. Não, nenhum, não tem plano nenhum.
Eu acho que quando o ministro perguntaram ali para ele qual a sua prioridade, ele falou a reforma tributária, porque todo mundo fala reforma tributária, não sei nem bem o que é direito, mas é reforma tributária. A segunda coisa é o arcabouço, que ele não sabia, eu acho também, o que era o arcabouço, porque Haddad não estava presente na conversa sobre a emenda constitucional de transição, que era onde isso estava sendo discutido e onde foi escrito uma emenda constitucional que em agosto do ano seguinte o governo ia oferecer uma proposta de mecanismo fiscal sustentável, não tinha a palavra arcabouço. Ele usou a palavra arcabouço como quem diz, esse arcabouço, esse negócio aí que estão negociando aí. E o que era o arcabouço? A gente ficou sabendo meses depois, não saiu em agosto, saiu em julho, um pouco antes, mas é um teto meio Maomé, assim, um teto que não é teto, um teto que não é restritivo. E que a gente está vendo agora que nem isso vai valer, né? Ou seja, não temos um plano fiscal, não temos uma agenda, não temos um diagnóstico, e vamos ter que esperar até o final desse governo para, na eleição, haver o debate econômico, onde alguém vai aparecer com uma história sobre quais reformas devemos efetivamente fazer. Essa daí, a única que foi feita nesse governo, que é a tributária, já vinha de antes, com muita sorte vai ficar igual ao que estava, muito provavelmente vai ter erros e complicações. E aí, quer dizer, o assunto econômico, lamentavelmente, ficou adiado para o próximo governo. Tá? Vamos aproveitar esse tempo para pensar e apresentar na próxima campanha presidencial ideias sobre o crescimento do Brasil, produtividade, abertura, orçamento, porque esse governo eu não acho que esteja preocupado com isso. Não foi para isso que eles foram eleitos, ele é outra coisa, estão salvando a democracia, não sei o que está na cabeça deles, mas não é a economia. Quando a gente tem uma carteira de ações, e acho que o que vai em linha com o que você falou, Gustavo, é quando a gente gosta muito de entender quem é o acionista majoritário da empresa, o que ele pensa, como ele pensa. Porque, às vezes, a ausência de tudo isso que você falou, de fato, é um problema, mas, para mim, o grande problema também é o modus operandi do acionista majoritário, né? Que, além do assunto não ter entrado em discussão, né, a gente sabe como ele pensa, como ele age, acaba não tendo uma boa perspectiva diante dos problemas que a gente tem. Você ia puxar alguma coisa? Só comentando sobre, você falou, otimista ou pessimista com relação ao Brasil, né? Queria comentar alguns temas, até linkar com alguns assuntos que eu já vi o Gustavo falar no passado. Porque qual é o problema hoje da economia brasileira, como ela está agora, né? Tem dois campos que são claros. Tá? Tem o Brasil, eu vi o Gustavo falar uma frase, uma vez eu vou falar muito das frases do Gustavo, porque eu aprendi muito economia lendo o Gustavo Franco. Tá? E ele fala uma coisa sensacional. O Brasil funcionou bem na história econômica quando a economia se fechou no mundo. Né? Esse país cresceu, a economia demorou até mais ou menos 1980 para ser tão aberta quanto ela era antes da Primeira Guerra Mundial. E, coincidentemente, o período que o Brasil mais cresceu na sua história foi o período da Primeira Guerra Mundial, quando começou a industrialização, até mais ou menos ali os anos 80, quando o mundo se abre novamente, a globalização começa e o Brasil fica para trás. Então, tem dois campos econômicos que eu vejo claramente no Brasil. Tem o campo que a gente ganha de WO. E o campo que a gente ganha de WO é onde os recursos só estão aqui e não tem outro jeito. Só tem terra arável aqui. Daí a soja adaptada, que foi um trabalho fantástico, cresce aqui. O milho adaptado cresce aqui. O açúcar cresce aqui. O minério está aqui. O pré-sal e a margem equatorial estão ali. Nisso, a gente ganha, eu chamo essa parte da economia, a parte da economia que a gente ganha de WO. Não tem terra arável no mundo disponível, a não ser na Ucrânia. E não é um lugar legal para você tentar arar a terra à Ucrânia no momento. Então, isso a gente ganha de WO, perfeito. É o que segura a economia nesse momento e não é crime nenhum que seja assim, está funcionando dessa maneira. E tem uma segunda parte que fala com esse fórum e fala com o que o Gustavo falou. Que eu lembro que o Gustavo falava assim, eu falei com os coreanos na década de 80, porque eu sempre lembro esse fato. A Coreia era tão pobre na década de 80 que a geral do Maracanã, não sei se o Gustavo vai lembrar disso, se chamava Coreia.
né? Então, aquele fosso que as pessoas ficavam para assistir jogo naquela época, desumano, aquilo ali se chamava Coreia. E os coreanos perguntavam, mas como é que você vai crescer? A gente vai proteger, a gente vai fechar, né? Daí teve ali reserva de informática. Os coreanos, acho que isso não vai dar certo, não, né? A gente vai se abrir, a gente vai entrar no comércio internacional. Então, essa parte do Brasil, quando o Brasil tem que competir com o mundo, essa parte é a parte desse fórum. Essa parte, lamento informar para vocês, não funciona, a não ser alguns poucos exemplos maravilhosos, como a Embraer, né, que eu vou ir neles hoje para vir para cá. Não, mas por que não funciona? É importante pensar por que não funciona. Porque a economia é um somatório. Vocês gostam muito da parte liberal? Falando de Friedman, tem aquele exemplo clássico que ninguém sabe fazer um lápis. Porque o especialismo do lápis está dividido em várias pessoas da economia e ninguém sabe fazer um lápis. O problema é que para você fazer qualquer coisa numa economia, são vários microfatores. Por exemplo, eu vou fazer o lápis no Brasil. A estrada destrói a mola do caminhão, né? O miliciano rouba o conteúdo do caminhão. O imposto para fazer o lápis é muito alto. A educação da pessoa que faz o lápis é subpar. Eu falei de 5 exemplos da cadeia econômica. Eu posso falar de 20, 30 exemplos. Quando um item só não é suficiente para tirar o barco da direção. Mas quando você soma todos eles, faz a coisa completamente não competitiva. Completamente não competitiva. Então, quando a gente tem que se integrar, a gente não consegue, a gente volta para aquilo que a gente ganha de WO. E essa parte que a gente tem que se integrar, meu amigo, aí é muito tempo. E aí, fóruns como esse, quem tem 18 anos nesse fórum, quem tem 20 anos nesse fórum, é quem vai trabalhar para gradualmente, num processo cultural, que vai ter que mudar a cultura do país gradualmente, a gente vai buscar heartlands, vai buscar subnichos em que a gente possa entrar nessa integração. Mas o problema do Brasil é fundamentalmente esse. Se a gente não ganhar de WO, a gente entra na competição. Na competição a gente não é bom, porque são vários fatores que não permitem, e aí esse fórum pode ajudar.